Antes de Roma se tornar cristã, antes do Império Bizantino, antes mesmo de a Europa conhecer o cristianismo como força política, um pequeno reino nas montanhas do Cáucaso tomou uma decisão que mudaria a sua história para sempre. A Armênia se tornou oficialmente cristã no ano 301. Mas essa escolha não trouxe apenas fé. Trouxe guerras, invasões, perseguições e uma identidade que sobreviveria a tudo. Hoje você vai entender como a Armênia se tornou a primeira nação cristã do mundo, por que ela foi disputada por impérios durante séculos e como um dos episódios mais trágicos do século XX moldou seu povo até hoje. Prepare-se para conhecer uma das culturas mais resilientes da história. A Armênia está localizada no sul do Cáucaso, entre Europa e Ásia. Faz fronteira com Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. É um país pequeno, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, mas sua história é gigantesca. Durante a Antiguidade, o reino da Armênia ocupava territórios muito maiores do que o atual mapa mostra. Hoje, o Monte Ararat, símbolo nacional armênio, está fora de suas fronteiras, em território turco, e isso diz muito sobre sua trajetória. No ano 301 d.C., sob o reinado de Tiridates III, a Armênia adotou oficialmente o cristianismo como religião do Estado. Isso aconteceu antes do Édito de Milão, que só viria em 313 d.C. no Império Romano. Segundo a tradição, foi São Gregório, conhecido como o Iluminador, quem converteu o rei. A conversão não foi apenas espiritual, foi política. A Armênia estava entre dois grandes impérios, Roma e Pérsia. Adotar o cristianismo era também afirmar uma identidade própria, uma escolha estratégica e corajosa. A Armênia desenvolveu uma igreja própria, independente de Roma e de Constantinopla. A Igreja Apostólica Armênia mantém tradições litúrgicas únicas até hoje. Outro marco fundamental ocorreu no ano 405, a criação do alfabeto armênio, por Mesrop Mastots. Ter um alfabeto próprio permitiu traduzir textos religiosos e preservar a cultura. A fé não era apenas crença, era identidade escrita. Ao longo da história, a Armênia foi dominada por persas, bizantinos, árabes, seleucidas, otomanos e russos. Era uma encruzilhada estratégica, mas mesmo sob domínio estrangeiro, os armênios mantiveram sua religião, idioma e tradições. A igreja se tornou o centro da preservação cultural. Quando não havia Estado, havia fé. No início do século XX, durante o Império Otomano, ocorreu um dos episódios mais trágicos da história moderna. Entre 1915 e 1917, estima-se que cerca de 1,5 milhão de armênios tenham sido mortos ou deportados. O episódio é reconhecido por muitos países como genocídio. Até hoje, o tema é motivo de tensões diplomáticas, mas a consequência mais profunda foi a diáspora. Milhões de armênios se espalharam pelo mundo. Hoje há grandes comunidades armênias na França, Rússia, Estados Unidos e América do Sul. A identidade armênia atravessou fronteiras. Após séculos de dominação, a Armênia tornou-se parte da União Soviética, em 1922. Somente em 1991, com o colapso soviético, o país recuperou sua independência. Desde então, enfrenta desafios econômicos e conflitos regionais, especialmente envolvendo a região de Nagorno-Karabakh. Mas ainda assim, mantém uma identidade cultural extremamente forte. Yerevan, a capital, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. A Armênia tem uma culinária mais antiga da região do Cáucaso. O pão lavash é considerado patrimônio cultural imaterial pela Unesco. O país também tem forte tradição musical e arquitetônica, com mosteiros esculpidos em rochas. E mesmo após séculos de invasões, mais de 90% da população se identifica como cristã. A fé continua sendo pilar nacional. A Armênia é um país pequeno, mas sua história é uma prova de que identidade não depende de tamanho. Entre impérios, entre guerras, entre tragédias, ela preservou algo invisível, mas poderoso. Sua fé, seu idioma, sua memória. Talvez essa seja a verdadeira força de uma nação. E agora eu te pergunto, você acredita que uma cultura pode sobreviver a qualquer império? Se você quer continuar descobrindo países que vão muito além do que os mapas mostram,
inscreva-se no Atlas Cultural, porque o mundo é muito maior do que parece. Nos vemos no próximo destino.